Uma entrevista de emprego pode ser um dos momentos mais tensos na vida de uma pessoa. Além de conhecer melhor o candidato, é neste momento que a empresa verifica se a pessoa atende ou não o perfil procurado. E aqui na Univates, além de formar profissionais qualificados, também nos empenhamos com a inserção deles no mercado de trabalho. E para isso, contamos com uma equipe comprometida com o objetivo de aproximar os estudantes das empresas. Eu sou Natália Richter. E eu sou Vinícius Malman, e no segundo episódio do Escuta Essa Conversa, o podcast da Univates, vamos falar com a psicóloga da instituição, Fernanda Elisa Schuster. Oi, Fernanda, seja bem-vinda ao nosso podcast, tudo bem? Olá, Vinícius, olá, Natália, tudo bem? Que felicidade estar aqui com vocês neste momento, compartilhando sobre um conteúdo de extrema importância e relevância. Legal. Quem nunca ficou nervoso em uma entrevista de emprego, não é? Como lidar com todo esse nervosismo, Fernanda? Verdade. Embora cada um de nós experimente sensações totalmente diferentes, é extremamente natural e compreensível que as pessoas em geral fiquem nervosas, ansiosas ou até mesmo angustiadas quando irão realizar uma entrevista de emprego. Acredito que talvez neste momento vocês devam estar repensando e revivendo a primeira entrevista de emprego de vocês. Afinal, não é todo dia que temos uma entrevista, não é mesmo? Então, o propósito de uma entrevista é conhecer o candidato, conhecer a sua história pessoal e profissional e que tipo de competências e habilidades desenvolveu a partir das suas experiências. E é com esse entendimento que a gente deve ir vivenciar um processo seletivo de uma entrevista. Pois bem, o primeiro passo que trago para compartilhar com vocês é refletir e pensar no que deixa cada um de nós angustiado, nervoso ou até mesmo, ansioso. Para alguns, o receio maior é em relação às perguntas que serão feitas. Para outros, é o receio por já terem tido uma experiência de uma entrevista e não ter sido selecionado. Porém, para outros, é por ser a primeira oportunidade de entrevista de emprego, ou entre tantas outras possibilidades existentes. Mas aproveito o espaço que vocês estão nos oferecendo para compartilhar algumas sugestões que são muito valiosas para o momento da entrevista. Por exemplo, antes da entrevista, se prepare, pense sobre sua história, organize a sua narrativa, enumere as evidências sobre os seus diferenciais e, principalmente, treine a sua comunicação. Também busque ler sobre a empresa, busque saber sobre a história, a missão, os princípios dessa empresa. Também, se disponível no site, busque mais informações sobre o setor para o qual a vaga se destina. Outra dica extremamente importante é que se você fica em dúvida sobre o que vestir, busque deixar separada a sua roupa um dia antes. Busque também verificar quanto tempo você leva até chegar ao local da entrevista. É importante que saia com um bom tempo de antecedência para o deslocamento, pois é necessário prevenir contra qualquer imprevisto. O recomendado é que se chegue em torno de 10 minutos de antecedência. Esse tempo é importante para que você busque respirar de forma mais calma e tranquila e, quem sabe, até mesmo tomar um copo d'água. Afinal, não adianta chegar na hora da entrevista e querer se acalmar, não é mesmo? Em casa, leia o seu currículo, tenha conhecimento das informações que constam nele. Também é extremamente importante que você pense sobre as suas experiências, o que aprendeu com elas, como atribuíram para a sua trajetória profissional. Colocar essas observações no papel ajuda a clarear as ideias. Por fim, não menos importante, é extremamente importante que você simule entrevistas de emprego. Então, peça para algum amigo, algum familiar simular juntamente com você um momento de entrevista. Garanto que se fizestes, todas essas sugestões que compartilhamos, o sentimento da angústia, ansiedade ainda vão permanecer, porém com menos intensidade. Não fiquem chateados consigo mesmo. Inclusive, não há problemas em sinalizar ao recrutador que está ansioso. Pois é extremamente compreensível este sentimento. Inclusive, eu me recordo muito bem que durante algumas realizações de algumas entrevistas, alguns candidatos, me sinalizaram, eu estou um pouquinho angustiado, um pouquinho ansioso, essa é a minha primeira entrevista. E cabe, enquanto nosso recrutador também, acolher esse sentimento e tranquilizar, descontrair, quebrar o gelo, quebrar um pouco essa tensão que se tem em relação à entrevista de emprego. Sabe, Fernanda, que
Eu geralmente falo que eu tô nervosa numa entrevista de emprego. Agora que tu comentaste isso, eu fiquei me perguntando, eu falo ou não falo isso? Pode falar, Natália, não tem nenhum problema em relação a compartilhar esse seu sentimento com o recrutador. A gente entende e compreende perfeitamente esse sentimento e a gente entende que é totalmente de acordo com a situação. Ótimas dicas. A gente começou falando então sobre o que fazer, o que dá certo, né, para lidar com o nervosismo. Agora eu quero saber o que a gente não deve fazer nesse momento. Qual o principal ou os principais erros que os entrevistados cometem? Bom, Natália, não temos nenhum manual do que é certo ou errado fazer durante uma entrevista de emprego. Mas é importante que neste momento sejamos educados, respeitosos e atentos. Com isso, é extremamente importante se atentar para alguns detalhes, como, por exemplo, atrasos, faltar com respeito e ética em relação aos empregadores passados ou atual, expondo o nome dessas pessoas. Isso é visto de uma forma bem negativa. Também não saber narrar sobre as suas próprias experiências e aprendizados profissionais demonstra ao recrutador e aos demais profissionais que estão presentes no processo de entrevista um despreparo e também coloca em xeque a veracidade das informações inseridas no currículo. Tenha claro em mente o seu objetivo profissional. O nosso objetivo profissional vai além daquelas frases prontas, né? Desejo contribuir com um bom ambiente de trabalho. O seu objetivo profissional, tudo vai começar por ele. Se você não sabe o que está buscando, não conseguirá ser convincente à frente do recrutador. Afinal, tem estudos que trazem que você tem mais chance de ser contratado participando de 2 entrevistas coerentes com o seu objetivo do que de 10 entrevistas aleatórias. Não perguntar nada sobre a função e a vaga de interesse pode indicar falta de curiosidade e interesse pela vaga. Então, quando for disposto de um espaço, candidato, você tem alguma pergunta, tem algo que você queira nos questionar? Questione, faça perguntas interessantes e mostre interesse pela vaga em questão. Caso de fato você não tenha nenhuma pergunta para fazer, finalize algo como, por exemplo, para me certificar que eu entendi corretamente as atividades a serem realizadas. São essas atividades. Isso vai mostrar ao recrutador que, mesmo que você não tenha dúvidas, esteve atento durante a conversa. Outra questão extremamente importante é em relação à solicitação de retorno em demasia e em excesso ao recrutador. Ligar em excesso ou mandar muitos e-mails para o recrutador cobrando a resposta sobre a vaga pode aborrecer. Então, por isso, o melhor a se fazer é que no final da entrevista se haja o combinado de quando pretende ser feito o encerramento e ser dado o retorno da vaga. Então, são essas as dicas que eu trago para vocês, que eu penso que seja extremamente importante a gente poder estar se atentando a elas. Bom, tu comentou a questão, Fernanda, de deixar, por exemplo, para o final da entrevista sobre os combinados, de retornos, etc. Mas uma dúvida que eu percebo, eu pelo menos já fiquei mais de uma vez com essa dúvida durante uma entrevista de emprego, e eu acredito que outras pessoas também devem ter ficado, é a questão se o entrevistador em nenhum momento falou para mim que eu vou ter tal salário ou que eu vou ter tais benefícios. Eu posso perguntar isso ou fica deselegante, não é legal eu perguntar isso numa entrevista de emprego, pode diminuir, sei lá, pontos com o entrevistador, como isso funciona? Natália, essa pergunta, caso o recrutador, né, não esclareça esses pontos que tu comentaste, cabe ao candidato sim questionar, referente à remuneração, benefícios e entre outros, né, prêmios e bonificações que a empresa oferece. Então, eu sempre costumo dizer que a escolha do aceite da vaga, ela é de ambos os lados, né? Então, não adianta também o candidato sair daquela entrevista com algum receio, com alguma dúvida. É no momento da entrevista que todas as dúvidas, todas as incertezas em relação à função, às responsabilidades da atividade, em relação ao plano de carreira daquela empresa, em relação a benefícios e remuneração, é neste momento da entrevista que todas as dúvidas devem sim ser sanadas. Então, o candidato pode ficar bem à vontade para questionar essas questões, caso ele ainda não tenha recebido nenhuma informação antes. Legal.
E eu acho que tudo isso que tu disse envolve também aquela questão da linguagem corporal. Como a gente deve agir em uma entrevista de emprego na questão de, eu já chego dando um abraço, eu chego cumprimentando com o famoso beijinho de canto, ou eu chego de forma mais formal, aperto de mão, como eu devo agir nesse momento? É bem comum esse tipo de dúvida, Vinícius. De novo, nós não temos uma resposta exata para isso, mas é importante que vocês fiquem tranquilos e que prestem atenção na condução do recrutador. Ele é quem irá dar os sinais de como será essa recepção. Falar de linguagem corporal é extremamente importante. Inclusive, antes da sua entrevista, antes de entrar para a entrevista, na sala de espera, evite passar muito tempo no celular, olhando vídeos, escutando áudios, pois além de atrapalhar quem está trabalhando, não é nada elegante. Então, atentem o celular sempre no silencioso e dentro da bolsa, da mochila, assim que o recrutador chamar. Em relação ao cumprimento, que eu posso trazer para vocês que o mais usual é o cumprimento pelo aperto de mão, né? Em relação à linguagem corporal, também trago para a gente poder refletir e poder se atentar um pouquinho em relação ao aumento das entrevistas virtualizadas. Então, tem estudos, novamente, que trazem que as entrevistas virtualizadas, elas ficarão, né, perdurarão por bastante tempo. Então, em relação à entrevista virtualizada, onde a gente não vai estar vendo, de uma certa forma, essa linguagem corporal, é importante que as pessoas se atentem para alguns detalhes, como, por exemplo, a escolha, a organização do local, a luminosidade do espaço, a postura que o candidato está sentado, né? A questão do olho conectando diretamente na imagem da câmera. E sem esquecer também que seja um espaço calmo e silencioso, né? Então, se daqui a pouco a pessoa tem uma entrevista e naquela casa circula outros membros familiares, é importante que haja um combinado para que durante o horário da entrevista que se possa construir um espaço mais silencioso e mais calmo para ser mais efetivo na condução e na realização dessa entrevista também. Legal. Nós vivemos agora em um mundo tecnológico, né? Assim como tu comentou que as entrevistas estão sendo virtualizadas, a gente está passando por esse processo, mas existem as redes sociais, as mídias sociais, e fica aquela dúvida assim, rola mesmo essa história de que a nossa imagem online, o que eu publico no meu perfil, numa mídia social, numa rede social, isso vai interferir numa seleção de emprego ou depende do empregador, depende da empresa? É algo que varia, Natália, de empresa para empresa, pois cada empresa possui o seu processo seletivo, que constitui desde o processo de divulgação de vagas até o momento da entrevista. No entanto, a gente tem um conhecimento de que a grande maioria das empresas utiliza sim essa ferramenta. É importante lembrarmos que a nossa imagem profissional é construída diariamente e constantemente. Então, mesmo que a sua página de Instagram ou Facebook seja pessoal, ela também lhe constitui enquanto imagem profissional. Então, a minha sugestão é que a gente mantenha o cuidado e mantenha atenção nos conteúdos que são postados também. Legal, Fernanda. E vamos trazer então a nossa conversa para a instituição, para a Univates. Aqui na Univates tem alguma ação, algum projeto que auxilia os estudantes diplomados com as entrevistas de emprego? Temos sim, Vinícius. Com certeza. A gente dispõe, via Central de Carreiras, a nossa plataforma de carreira, que é uma ferramenta online que tem como objetivo auxiliar os acadêmicos e diplomados da instituição na busca por oportunidades de emprego e novos desafios profissionais. Então, além de serviços ligados ao desenvolvimento profissional, como, por exemplo, assessoria individual na elaboração de currículo, assessoria na preparação de processos seletivos, assessoria de orientação de carreira e workshops sobre troca de experiências e diversos insights sobre as habilidades demandadas pelo mercado de trabalho, e que também a gente tem o evento que anualmente é realizado, que é o Cria Oportunidades. A Central de Carreiras, ela possibilita com atendimentos tanto individual, como também em formatos mais em grupo. E para quem ainda não é aluno da Univates, nós ofertamos inclusive o nosso programa Explore Carreiras, que tem como objetivo auxiliar na escolha profissional. Os nossos serviços são totalmente oferecidos de forma gratuita e a gente conta com uma consultora de carreira
que auxilia e desenvolve os alunos e diplomados ao longo dessas ações que a gente oferece ao longo de todos os anos, né? Enquanto essa pessoa estiver aqui conosco, inclusive após formado também. A gente está chegando ao fim do nosso podcast, então, mas antes de terminar, a gente tem mais uma pergunta para ti, Fernanda. Para quem está disposto a conquistar essa tão sonhada vaga de emprego, né? Principalmente para quem está procurando o seu primeiro emprego, como a gente deve organizar o nosso currículo, o texto que a gente vai colocar no e-mail, qual o caminho que a gente deve seguir até chegar na entrevista. Por exemplo, para quem era da área da comunicação, do design, é mais interessante enviar o portfólio, envia só portfólio, envia portfólio e currículo, como isso funciona? É importante, Natália e Vinícius, que o candidato tenha atenção na solicitação da divulgação da vaga. Então, tem empresas que solicitam apenas o envio de portfólio, tem empresas que solicitam o envio do portfólio de currículo, tem empresas, e para algumas vagas específicas, que se solicita o envio de um currículo e de uma carta de motivação. Então, é importante que, ao enviar o currículo, a pessoa veja no anúncio da vaga que tipo de documentos estão sendo solicitados. E, claro, caso a pessoa não viu nenhum anúncio para aquela vaga e está encaminhando o seu currículo, né, para um cadastro de banco de currículos, banco de dados para aquela organização, se é para o pessoal da área de engenharia, arquitetura, design, o pessoal da comunicação, que tem esses portfólios, encaminhe junto. É algo que vai com certeza estar complementando o currículo de vocês. A minha sugestão e a minha maior orientação é que, ao enviar qualquer tipo de documento para a empresa, principalmente o currículo, porque ele é um documento onde é a primeira apresentação do candidato, é importante se certificar que não há nenhum erro de português, que a frase elaborada esteja coesa e coerente. Então, é importante se certificar nesses detalhes. E também uma boa apresentação de currículo, né? Onde haja a apresentação de alguns dados pessoais, a escrita do seu objetivo profissional, que é extremamente importante, extremamente satisfatório que o recrutador olhe para a descrição daquele objetivo, e também a descrição e a coesão em relação às experiências passadas, experiências atuais também. Então, a minha sugestão em relação ao currículo é muito mais atenção em relação à escrita ortográfica, garantindo que não há nenhuma presença de erro, né, de português. Então, sempre sinalizam que, né, um currículo ele leva 5 segundos para ser descartado de um processo seletivo. Então, é pouco tempo, né, que se descarta um currículo, e é importante. Se eu recebesse esse currículo, eu ficaria interessada em conhecer essa pessoa? Se sim, ok, você cumpriu o papel do seu currículo. Caso a resposta seja não, sugerimos, né, repensar e olhar a estruturação do seu currículo novamente. Legal, Fernanda. Então é isso. Chegamos ao final do nosso segundo episódio do podcast. Conversamos hoje com a psicóloga da Univates, Fernanda Elisa Schuster, que nos passou dicas que podem nos ajudar em uma entrevista de emprego. Muito obrigado, Fernanda. Foi um prazer conversar contigo. Eu que agradeço, Natália e Vinícius, pelo convite. Fico extremamente feliz e honrada por estar aproveitando esse canal para estar dando algumas ideias, algumas sugestões também. E me coloco à disposição e também coloco os serviços da área de carreiras da Univates. E deixo extremamente aberto o nosso canal de comunicação com todos os acadêmicos, com toda a comunidade também. Então, super abraços virtuais a todos e até mais. Reforço, então, um obrigada também para ti. Foi muito interessante essa entrevista. Tirei dúvidas minhas até, pessoais, que eu esperava ter ouvido esse podcast antes das minhas últimas entrevistas de emprego. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio.